Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, sou professor de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Nós vamos continuar agora com a nossa aula de bioeletrogênese, já no capítulo 7, e vamos passar a descrever o que acontece quando uma célula é perturbada eletricamente. Como eu falei para vocês, a rotina das células excitáveis é serem perturbadas eletricamente e, dessa forma, elas podem reagir a essas perturbações, produzindo sinais, produzindo contração muscular e assim por diante. Então, no modelo biológico, que é constituído por essa célula, nós já havíamos visto a existência dos canais de sódio, canais de potássio, as forças moventes. Então, o sódio é um íon que continuamente está entrando no citoplasma, o potássio está continuamente saindo do citoplasma. Não vamos repetir essa descrição. E o modo pelo qual uma célula é usualmente perturbada em laboratório é através da introdução de uma micropipeta que perfura a sua membrana e penetra no citoplasma. Essa micropipeta, ela pode ser utilizada para vários tipos de medidas e pode ser utilizada, como nós vamos mostrar aqui nesse exemplo, para produzir uma injeção de cargas no interior do citoplasma. Do modo pelo qual essa pipeta está ligada, nós vamos usá-la para produzir uma injeção de cargas positivas no citoplasma. Ou seja, nós vamos introduzir uma corrente elétrica que vai ser gerada por uma fonte de corrente. É um dispositivo que gera corrente elétrica. Evidentemente são correntes muito pequenas quando se trata de uma célula. E essa corrente, então, através da micropipeta, ela penetra no interior do citoplasma e começa a invadir o citoplasma com cargas positivas. Mas vocês lembrem que o citoplasma da célula em repouso, ele tem um excesso de cargas negativas. Portanto, existe uma sobra de cargas negativas em relação a cargas positivas. No momento em que essa pipeta começa a injetar a corrente, esse excesso de cargas negativas que existia, ele se torna menor. Ou seja, uma parte das cargas negativas que estavam em excesso começa agora a ser neutralizada pelas cargas positivas que estão sendo injetadas pela micropipeta. Isso faz com que ocorra uma diminuição do potencial intracelular. Por exemplo, se esse potencial estava em 78,72 mV negativo, ele agora vai passar a ser, por exemplo, menos 60 mV, menos 50 mV, menos 40, dependendo da intensidade com que esta corrente de cargas positivas é injetada no citoplasma. Nós podemos até, eventualmente, inverter a polaridade do citoplasma, fazendo com que ele passe a ser agora positivo. Mas nós não vamos fazer isso. Por enquanto, vamos só entender o que acontece no momento em que essa pipeta começa a injetar cargas. Então, aqui vocês podem ver que as cargas que são lançadas pela pipeta no interior do citoplasma, elas têm dois destinos. Uma parte dessas cargas se acumula no citoplasma, tornando o citoplasma menos negativo. Ou seja, uma parte dessas cargas vai se acumular no citoplasma e vai neutralizar o excesso de cargas, uma parte do excesso de cargas que existia nesse citoplasma. Mas uma outra parte da corrente injetada não permanece no interior da célula, mas sim vaza para o exterior da célula. Por onde que essa corrente pode vazar? Normalmente, nesse tipo de descrição, nós vamos dizer que essa corrente vaza essencialmente através das vias disponíveis, que são os canais de potássio e os canais de sódio da membrana. E do jeito que esta corrente está sendo lançada no citoplasma, nós vamos dizer que a maior parte das cargas positivas
que vazam para fora da célula, vazam na realidade através dos canais de potássio. E na realidade, quem leva essas cargas para fora, esse vazamento de cargas para fora, são os próprios íons potássio, porque apenas eles podem se movimentar dentro do seu canal. Dependendo do tipo da intensidade da corrente injetada e do valor do potencial gerado por essa injeção de corrente, normalmente a gente não vai ter corrente vazando através dos canais de sódio. O que nós vamos ter é uma diminuição da entrada de sódio. Portanto, o efeito dessa injeção de corrente, ele se faz sentir de várias formas. Em primeiro lugar, uma diminuição da densidade de cargas negativas com uma diminuição da negatividade do potencial de membrana. Em segundo lugar, um vazamento de cargas através de canais de potássio, portanto aumentando o efluxo ou saída de potássio. E, na realidade, esse efeito se faz sentir não por uma saída pelos canais de sódio, mas por uma diminuição do influxo de sódio. Portanto, aumentando o efluxo de potássio e diminuindo o influxo de sódio, isso equivale a termos uma certa quantidade de corrente vazando para fora da célula. O modelo biológico, como vocês estão vendo aqui, perturbado por uma injeção de corrente, ele não nos permite ir muito mais longe numa descrição quantitativa do que está acontecendo. Então, na realidade, o que nós gostaríamos de saber, tanto no modelo biológico, quanto no modelo elétrico, quanto no modelo hidráulico, em relação à perturbação da célula, uma das perguntas mais importantes a se fazer é a seguinte: se eu conhecer o valor da corrente injetada, vamos supor que tem um certo valor, eu sei o valor porque eu posso medir aqui, eu quero saber, a partir do valor dessa corrente injetada no citoplasma, qual vai ser o valor adquirido pelo citoplasma, o valor de voltagem ou de potencial adquirido pelo citoplasma. Ou seja, eu sei que aumentando o valor dessa corrente, eu vou diminuir a negatividade do citoplasma. O que eu não sei é quanto que eu vou diminuir. E no momento em que eu estabilizar essa situação, ou seja, em que o fluxo de entrada de cargas positivas se igualar ao fluxo de saída de cargas positivas, eu posso dizer para vocês que o citoplasma vai adquirir um valor de potencial estável, ou seja, esse valor de potencial não vai variar no tempo, enquanto eu mantiver a injeção de corrente. O que eu não sei dizer, usando esse modelo, é qual vai ser o valor estável do potencial do citoplasma se eu conhecer o valor da corrente. Então eu não posso fazer esse cálculo, pelo menos de uma maneira trivial. Então, o que acontece quando o citoplasma ele sofre uma diminuição da sua voltagem através de uma perturbação dessa forma? Nós dizemos que ocorre uma despolarização da célula, ou uma despolarização da membrana da célula. Por quê? Vocês vejam que no potencial de repouso nós tínhamos um valor de 78,72 mV com sinal negativo. Portanto, isso equivale a uma polarização da membrana. A membrana está polarizada, ela tem uma diferença de potencial entre os seus lados. No momento em que essa diferença de potencial diminui, por exemplo, de 78 para 60 mV, nós dizemos que ocorre uma despolarização, ou seja, uma diminuição da polarização da membrana. Então, esse é um efeito mais ou menos comum, mais ou menos trivial, da injeção de cargas positivas no interior do citoplasma, a despolarização da membrana. Muito bem, mas isto, como eu falei para vocês, está ocorrendo porque eu introduzi na membrana uma micropipeta, portanto é uma situação artificial. Em condições naturais, ocorre também
uma despolarização do citoplasma? Sim, isso ocorre o tempo todo nas células excitáveis. E de que maneira que as cargas positivas podem, uma entrada de cargas positivas pode perturbar o potencial de membrana? Ou seja, perguntando de outra forma, de que maneira eu posso ter uma entrada extra de cargas positivas de modo a perturbar o potencial de membrana? A forma usual em que esse processo ocorre é através de abertura de canais iônicos, abertura de um número adicional de canais iônicos. Então, por exemplo, nessa célula, se eu conseguir abrir um número maior de canais de sódio, eu vou ter um aumento da entrada de íons sódio. Isso equivale a introduzir cargas positivas através de uma micropipeta. Só que nesse caso, abertura adicional de canais de sódio, eu vou ter uma despolarização, uma entrada de cargas positivas ocorrendo em condições naturais ou biológicas. Nós vamos iniciar o modelo elétrico perturbado. Provavelmente não vamos ter tempo de fazer dentro dos 15 minutos permitidos, mas eu já vou, nesse finalzinho dessa parte 7, eu já vou mostrar para vocês uma ideia geral do que acontece no modelo elétrico quando nós introduzimos, então, através dessa pipeta, um fluxo de cargas positivas no citoplasma. Então vocês vejam que agora eu tenho a bateria do sódio, a bateria do potássio, a resistência do sódio, a resistência do potássio. Na realidade, uma coisa que vocês precisam lembrar agora, que foi vamos dizer, um engano meu, nós não podemos usar daqui para frente esse valor de resistência de sódio, nem esse valor de resistência de potássio. Na realidade, o que nós tínhamos era que a condutância a potássio era 20 e a condutância a sódio era 1. Eu simplesmente inverti esses valores. Isso não muda nada no sentido de permitir o cálculo do potencial de membrana, que foi calculado perfeitamente. Esse valor então aqui está correto. Mas daqui para frente nós vamos ter que tomar cuidado, porque na realidade a resistência da membrana, a resistência ao sódio, na realidade é 1/20. E a resistência do potássio é o inverso da sua condutância, que é 1, e portanto continua sendo 1. Mas isso é só um lembrete para vocês prestarem atenção. Então vejam só, no momento em que a gente introduz essa pipeta, agora nós vamos colocar o nosso produtor de corrente, a nossa fonte de corrente, no meio desse circuito. Então, esse dispositivo vai gerar uma corrente elétrica que vai penetrar na célula através da pipeta que está perfurando a membrana e vai passar por aqui. O que essa corrente vai fazer, nós não sabemos. Nós sabemos, por exemplo, que uma parte vai sair por aqui, por essa via, e uma outra parte pode sair por essa via. Nós não sabemos agora quanto vai sair por aqui e quanto vai sair por aqui. Porque vejam que nós não temos apenas resistências, nós temos baterias. Essa está ajudando a saída de corrente, mas essa aqui está se opondo à saída de corrente. Então não vamos esquentar muito a cabeça, não vamos queimar muito nossos neurônios tentando descobrir agora quanto de corrente sai por aqui e quanto de corrente sai por aqui. O fato é que existe uma entrada de corrente e existe uma diminuição do potencial intracelular em virtude dessa entrada de corrente. Portanto, o modelo elétrico, da forma que ele está colocado aqui, também não permite que a gente faça cálculos quantitativos a respeito do que vai acontecer com o potencial de membrana. Então vamos finalizar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês.